Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade à história da teologia cristã e nós paramos em Lutero, Martinho Lutero, as teses de Lutero que foram publicadas e distribuídas pelos estudantes que tomaram partido do seu professor, passando-as de mão em mão, logo chegou às mãos do Papa. E o Papa, que logo que tomou conhecimento desse fato, intimou a Lutero a comparecer em Roma, mas ele recusou a fazer isso e Lutero tomou conselho com um eleitor da Saxônia, um verdadeiro amigo seu, que lhe lembrou o que acontecera a João Hus. Diante dessa recusa, o Papa o declarou herege e mandou publicar uma bula de excomunhão contra ele. Lutero, por sua vez, rodeado de professores e estudantes da universidade, de vários membros da municipalidade, queimou a bula do Papa em praça pública. E aí veio a resposta pela oração. Agora estava marcada uma dieta em Worms para felicitar um novo imperador da Alemanha, o espanhol Carlos V. Essa ocasião pareceu bastante propícia para esmagar o renitente jovem protestante. O sumo pontífice dos católicos, ou do catolicismo, o Papa, já começava a se preocupar com a força desse rapaz, cujas teses haviam despertado o espírito do povo europeu. O audacioso Lutero resolveu ir a Worms, na plena confiança de que Deus estaria com ele, independente dos perigos que viesse a encontrar. No dia 16 de abril de 1521, foi ovacionado publicamente às portas da cidade. Todos entusiasticamente o encorajavam e muitos o bendiziam quando atravessava as ruas para o seu alojamento. Sobre uma mesa em que se encontravam as obras de Lutero, perguntaram-lhe se eram suas. Diante da resposta positiva, perguntaram-lhe então se estava disposto a retratar-se do que se havia escrito. Sobre isso, Lutero pediu um tempo para considerar. Concedido a ele o direito de responder no dia seguinte, Lutero investiu esse tempo em oração. E no dia seguinte, o jovem reformador da igreja voltava à sua resposta digna de um homem que tem caráter. Lutero estava protegido por um salvo-conduto, mas não era de admirar que isso fosse violado e que seus amigos receavam. Assim, conspiravam contra Lutero para matá-lo quando voltasse para a Saxônica. Avisado, seu amigo eleitor levou consigo alguns homens encapuçados e sequestraram à noite, levando Lutero para o castelo de Wartburg, perto de Eisenach, onde permaneceu recluso por 6 meses. Nesse tempo, Martinho Lutero escreveu suas mais soberbas obras e iniciou sua tradução da Bíblia para a língua alemã. Foi também nessa ocasião que Lutero compôs um dos mais belos hinos entoados pelos crentes de todo o mundo, Castelo Forte é o nosso Deus. A decadência da igreja. Antes que a era apostólica chegasse ao fim, a igreja já sofria com a intromissão de falsos mestres, o que preocupou grandemente os apóstolos do Senhor. De um lado, os ensinos oriundos dos judaizantes, que invocavam o retorno às leis e às práticas mosaicas. De outro lado, o gnosticismo, desfazendo toda a doutrina da corporeidade de Jesus ou da encarnação de Jesus. Além das filosofias e das crenças erradas que ocupavam lugar no seio da cristandade, a ambição pelo poder gerava conflitos entre os bispos, que eram os responsáveis maiores pelas dioceses ou jurisdições eclesiásticas. Todos queriam mandar. Embora a igreja tivesse passado
seus primeiros anos sob perseguição nas mãos dos imperadores romanos. No quarto século, depois de um acordo feito com Constantino, o imperador romano, que adotou uma política diferente dos seus antecessores, a igreja ascendeu ao poder. A partir disso, ela foi se fortalecendo politicamente, de tal forma que não se sabia quem tinha maior autoridade sobre as nações que viviam sob a égide romana, a igreja ou o Estado. Corrompida pelo poder, a igreja estava completamente destituída de seu modelo inicial. O dinheiro tornou-se o primeiro e grande objetivo. Para isso, dotou o sacerdócio de um poder inigualável e temível por todos. Os padres, em sua maioria, eram pluralistas, isto é, acumulavam duas ou mais funções para aumentarem suas rendas. A cobiça, a extorsão, a violência eram praticadas comum entre os bispos. Coisas como embriaguez, glutonaria, imoralidade sexual eram absolutamente normal entre os clérigos. Os ritos sacramentais garantiam uma salvação mágica. Praticavam orações aos espíritos bondosos, tanto a Virgem Maria como dos santos. Apregoavam medo aos maus espíritos, maldições e absolvições que eram feitas pelos sacerdotes, que usavam vestimentas clericais de alto requinte. Enquanto isso, o povo vivia em inteira miséria, completamente esquecido e sem assistência para a alma nem para o corpo. Os descendentes reformistas, para protestar contra esses abusos, muitos movimentos surgiram dentro da própria igreja. Logo no início do século XII, liderado por homens que abandonaram o culto e a comunhão da igreja, o mais importante desses movimentos nessa época foi o liderado por Pedro Braus e Henrique de Lausanne. Esse movimento, conhecido como os petrobucianos, protestava contra a imoralidade do clero e as superstições dominantes na igreja. No fim do século XII e durante todo o século XIII, apareceu outro movimento religioso conhecido como os cataristas. Faz-se uma nova igreja com uma organização própria. Esse grupo pecava pela mistura de certas crenças orientalistas e outras próximas às crenças do movimento gnóstico, que assolou a igreja no primeiro século. No sudeste da França, onde se tornaram mais fortes, foram também conhecidos como albigenses. Embora não pregassem um cristianismo genuíno, eram sinceros em sua busca por um cristianismo melhor do que era oferecido pelo clero. A então chamada Santa Inquisição, que teve origem com o Papa Inocêncio III, desencadeou por causa dos cataristas, com o fim de caçá-los. No fim do século XII, houve também outro movimento de protesto à igreja liderada por um comerciante chamado Pedro Valdo. Inspirado no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, esse comerciante começou a distribuir seu dinheiro aos pobres e tornou-se um pregador ambulante do Evangelho. O protesto dos valdenses era contra o descaso da igreja para com os pobres. Não demorou para que as autoridades eclesiásticas logo os excomungassem. Uma vez expulsos da igreja, começaram a criar sua organização como uma igreja à parte. Ao fim da Idade Média, os valdenses já estavam espalhados por toda a Europa Ocidental como uma organização forte. Tal qual os valdenses, havia um grupo dissidente chamado de irmãos. Esses realizavam seu culto na língua comum do povo e eram conhecidos por sua bondade. Apreciavam a leitura da Bíblia, possuíam vários escritos dela,
inteiros ou em parte, eram numerosos entre os camponeses, mas por causa das perseguições, mantinham-se em segredo. Vamos falar de outro reformador do 13º, 14º século, John Wycliffe. Wycliffe foi na Inglaterra, não é? As reações dentro da igreja se intensificavam no século 14 e 15, agravando ainda mais o quadro de descontentamento. A igreja, por mais que tentasse fazer vistas grossas a tudo que se passava dentro dela, não poderia sustentar por muito mais tempo os seus desmandos sem sofrer a pressão de uma força que se criava contra ela em uma mistura de interesses religiosos, políticos, sociais e econômicos sem precedentes. Nascido em 1320, John Wycliffe, destacado professor da Universidade de Oxford, insurgiu-se contra o suposto direito do Papa, que cobrava impostos ou taxas na Inglaterra. Pregou contra a diferenciação de classes dentro do próprio clero, denunciou toda a organização clerical e ainda opôs-se à doutrina da transubstanciação. Por seus ensinos, Wycliffe foi condenado em um concílio eclesiástico. Mesmo assim, não deixou de fazer sua declaração veemente ao povo inglês de que a Bíblia é a única verdadeira regra de fé e de prática. Seu maior trabalho foi a tradução da Bíblia, a Vulgata Latina, para o inglês. Para fazer seu trabalho chegar às mãos do povo, organizou a ordem dos chamados sacerdotes pobres, conhecido como Irmãos Lollardos. Eram estudantes pobres de Oxford, na sua maioria, que se vestiam grosseiramente e andavam pelas ruas descalços, com cajado na mão, suplicando por esmolas para o sustento. Foram duramente perseguidos, mas conseguiram chegar ao tempo da reforma. Os ensinos de Wycliffe influenciaram John Hus, 1373 a 1415. Respeitado pela elevada cultura, Hus era um sacerdote honrado, agraciado com extraordinário poder de persuasão. Hus tornou-se um porta-voz dos anseios políticos e religiosos do seu povo. Foi um poderoso líder nacional na Boêmia. Insistia em dizer que o Novo Testamento fora escrito para a igreja. Apresentava o Novo Testamento como a lei de Cristo e ainda instruía o povo a acatar o Papa somente naquilo em que suas ordens coincidissem com essa lei divina. John Hus foi julgado pela Igreja Romana no Concílio de Constança. Nesse concílio, aproveitou-se para julgar e condenar John Wycliffe como herege, o qual já estava morto já havia mais de 30 anos. Com esse julgamento, tornou-se rápido e prático julgar seu discípulo John Hus. Foi-lhe oferecido o direito da liberdade, caso abandonasse suas ideias. Porém, ele permaneceu determinado, preferindo sofrer seu martírio em uma fogueira. A morte de Hus gerou uma ira e uma revolta tão grande entre os boêmios e os morávios que acabaram criando uma organização religiosa fora da igreja, chamada de Irmãos Boêmios. Desejo da reforma. Por toda a Europa, o grito de anseio pela reforma era generalizado. Pessoas de todas as camadas sociais reclamavam do poder universal da igreja. Ninguém suportava mais suas imposições impiedosas. O descaso com os pobres, as altas taxas de impostos que eram cobradas pela igreja, a impunidade dos clérigos que viviam em orgias, os limites que impunham à sociedade, o cercamento de liberdade de expressão e de todo tipo de desenvolvimento cultural, a presunção de se fazer detentora de todos os poderes salvíficos, de decidir o tempo que cada pessoa ficaria no purgatório,
e o preço que cada um deveria pagar para ter sua alma transferida para o céu. Eram tantos erros que com Martinho Lutero, ou qualquer homem imbuído da mesma coragem, a reforma era uma necessidade inadiável. Da cabeça aos pés. Diante de tantas pressões, a igreja era obrigada a tomar alguma providência. Reformadores tentaram promover uma reforma no Concílio de Pisa, mas não tiveram êxito. A segunda tentativa foi no Concílio de Constança, pouco tempo depois, e o que conseguiram foi restaurar a unidade da igreja. Mas o que pretendiam mesmo era conseguir uma reforma, que lhe chamasse de a reforma da igreja, da cabeça aos pés. Os homens que ali se reuniam eram os mais elevados, preparo intelectual que havia na época, mas lá estavam também os representantes da igreja. Até o imperador Sigismundo estava presente, num ardoroso defensor da necessidade da reforma. Os representantes políticos do Papa conseguiram protelar a discussão do concílio por 3 anos. Alguns anos depois, instalou-se o Concílio Geral de Basileia. Esse concílio arrastou-se de 1431 a 1449 e nada houve de substancial nele. Os reformadores estavam convencidos de que nenhuma reforma aconteceria dentro da igreja por mera consciência de seus erros. Os interesses comuns das forças clericais em torno do poder maior vindo de Roma não tinha qualquer interesse em promover mudanças, embora todo mundo estivesse revoltado contra esse tema tão hostil da igreja. Os elementos facilitadores da reforma. A velha sociedade medieval estava ruindo em seus valores. Uma nova sociedade consciente estava surgindo, ávida por mudanças estruturais importantes em todos os segmentos da sociedade. Havia, sim, um clamor por novidades. Todos queriam, todos desejavam, todos necessitavam e precisavam dessa mudança. A igreja de poderes universais deveria ceder lugar às igrejas nacionais. A política de que o Estado deveria ser independente do domínio da igreja em qualquer parte do mundo era almejada por todos os governantes dos povos europeus não latinos. As mudanças geográficas ocorridas no fim do século XV e no início do século XVI, bem como a descoberta da América por Cristóvão Colombo, a primeira viagem ao redor do mundo, completada em 1522 pelo navio de Magalhães e as rotas marítimas que atravessavam os mares rumo ao Oriente Antigo em busca de riquezas, por exemplo, dava ao homem medieval novas possibilidades de vida. O comércio era expandido, as comunicações entre os povos ampliaram-se. Aqui no Brasil iniciava-se um período de colonização pelos portugueses. Enfim, o mundo se desinibia e abriu-a para novas possibilidades. Os movimentos da reforma foi favorecido por 4 fatores. Primeiro, a Renascença, que deixou para trás o escolasticismo, a invenção da imprensa por Gutenberg, a publicação do Novo Testamento em grego e o impulso dado às novas empresas de comércio e exploração de matéria-prima. Antes disso, na Idade Média, só se conhecia 2 profissões, a carreira das armas e a carreira monástica. A reforma veio beneficiar o desenvolvimento intelectual pelo desenvolvimento das letras e das ciências. A Renascença. A Renascença foi outro movimento cultural que contribuiu para a reforma. O renascentista dava elevada importância ao homem, à valorização do indivíduo,
favoreceu um dos pontos essenciais da tese do sacerdócio individual desenvolvida e defendida por Lutero, como veremos mais adiante. Havia nesse tempo uma classe de humanistas cristãos que se dedicava ao estudo da Bíblia nas suas línguas originais. Esses estudos serviram para mostrar ao povo que o cristianismo apresentado no Novo Testamento não era semelhante às atitudes da Igreja Católica Romana. Contudo, exceto o interesse dos que se mostravam mais afeitos ao espírito religioso, a sociedade estava muito mais inclinada para a vida secular do que para a vida religiosa. Por isso, surgiram escritores e artistas famosos que manifestaram seus protestos contra o poderio da Igreja através de suas obras de cunho religioso e profano. A política. O fator político também colaborou para a tão almejada reforma. Nesse tempo, começaram a surgir as nações e estados. Cada nação se fortalecia em seu governo e em suas forças militares e civis. Eram nacionalistas e opunham-se ao governo religioso universal da Igreja. Havia muita gente interessada em ver também as igrejas independentes de um poder central, tornando-se essas pessoas como nacionalistas. À medida que o tempo passava, o mundo medieval ia assistindo uma mudança política na Europa, que aos poucos ia sendo fundada sobre as nações-estados. E isso, evidentemente, não se deu num processo pacífico, mas eram importantes essas guerras religiosas ao longo do século XVI e no princípio do século XVII. A economia. É claro que o fator econômico não estaria fora de uma mudança tão significativa para a história. Até mesmo da reforma, mudanças econômicas aconteceram até o ano de 1500. A economia mundial dependia basicamente da agricultura, mas como a exploração dos mares desencadeou uma nova fonte de riquezas, como a exploração de matérias-primas e com o comércio internacional. A classe média mercantil tomou a frente da nobreza feudal na liderança da sociedade. Todos queriam ganhar. Ninguém mais estava interessado em mandar seu dinheiro para a sede da igreja, até porque ninguém se conformava com o fato de o clero estar absolutamente isento de qualquer imposto dos estados nacionais. As mudanças sociais. As mudanças sociais nesse período foram das mais altas realizações do ser humano em sua história. A sociedade medieval não dava qualquer possibilidade de alguém ascender socialmente. A única forma de ascender era aderindo ao clero. Caso contrário, o filho do escravo não passaria de escravo. Assim, de geração a geração, tudo se mantinha imutável. Os negócios favoreciam esse processo de mobilidade social. A classe serviçal estava desaparecendo e dando lugar a uma nova classe, a classe média. A religião. De todas as mudanças ocorridas nesse tempo, nenhuma delas estava mais na mira dos reformadores do que as religiosas. Havia um conflito que se arrastava desde o século XII. Era o conflito entre a autoridade do Papa e a autoridade das Escrituras. A autoridade de Roma era indesejada, enquanto a autoridade da Bíblia ganhava não só a simpatia, mas o anelo de todos que tomavam contato com ela. Afinal, estavam descobrindo toda a verdade acerca da salvação pela leitura das Escrituras, tal verdade que a Igreja lhes negava por tantos séculos. Além disso, descobriram também pela Bíblia
que cada crente podia ser o sacerdote de si mesmo, sem a necessidade da intermediação de um clérigo, como defendia a igreja. A igreja estava tão corrompida que fazia qualquer coisa por dinheiro. Os clérigos ganhavam dinheiro sem a menor preocupação de prestar assistência religiosa a quem quer que fosse. À igreja cabia o direito de fazer justiça aos clérigos. Esses jamais eram julgados pela justiça comum quando erravam, e eles só erravam. A justiça era venal, comprada e vendida nas cortes eclesiásticas. Nada era proibido quando havia quantia certa de dinheiro. Mesmo diante do cânone, era comum o pecado aberto entre os sacerdotes que mantinham suas concubinas. A igreja mantinha objetos interessantes para fazer dinheiro. Eram coleções e relíquias, como pedaços da cruz de Cristo, os ossos de santos, o simples olhar as 5.000 relíquias de Frederico da Saxônia reduzia o tempo de uma pessoa no purgatório por 2 milhões de anos. O povo não aguentava mais tanto pedido de dinheiro. E o que foi a reforma? Inúmeras são as tentativas de explicação dadas para a reforma. Para alguns, ela resultou de uma ordem moral, para pôr fim à luxúria do clero e o desleixo dos papas. Para outros, a razão foi eminentemente política. Alguns ambiciosos pela liberdade política de suas províncias valeram-se dos ideais de um jovem religioso e ofereceram-lhe o apoio necessário para que ele arriscasse sua pele em defesa dos interesses deles. Karl Marx já deu uma interpretação econômica à reforma, chamando o movimento filho da economia da época. Henry Hauser enxergou duas causas, uma material e a outra espiritual. Digam o que quiserem, a reforma, não obstante suas causas e benefícios secundários, reluz-se fundamental e determinantemente em uma ordem espiritual religiosa. Lutero não contemplava outra coisa que não fosse o posicionamento espiritual da igreja. Para melhor compreender os pontos-chave da reforma, devemos dividi-los em dois aspectos: o de autoridade das Escrituras, chamado de princípio formal, e o da justificação pela fé, chamada de princípio material. Com respeito aos princípios fundamentais da reforma, que distinguem as diferenças entre o protestantismo e o catolicismo, temos, primeiro, a suprema autoridade das Escrituras. O catolicismo atribuiu essa autoridade ao Papa. Apesar de aceitar o valor das Escrituras, acrescenta ao valor das Escrituras a tradição e afirma que somente à Igreja é dada o direito de interpretar as Escrituras. Segundo, o princípio do livre exame. A reforma defende o direito individual de aceitar a verdade sem qualquer imposição. Qualquer pessoa imbuída de propósitos sinceros contará com a ajuda do Espírito Santo para a compreensão das Escrituras. Esse princípio traz consigo a ideia da liberdade religiosa. Terceiro, o sacerdócio universal dos cristãos. Enquanto a Igreja persiste em manter o padre como um sacerdote para o povo, ou um intermediário entre o povo e Deus, o protestantismo evoca o direito do exercício do sacerdócio individual. Cada pessoa tem o direito de se confessar diretamente a Jesus, sumo sacerdote da nossa confissão. Quarto, a justificação pela fé. Aqui, Lutero evoca a teologia de Paulo, principalmente em suas epístolas aos Romanos e aos Gálatas. O justo viverá pela fé.
o testemunho do Espírito Santo. Trata-se entrelaçadamente do externo, a palavra escrita, e do interno, que está no espírito do crente, seu efeito sobrenatural na vida do cristão. Todos nós, evangélicos, direto ou indiretamente, descendemos da reforma. Aquilo que para a igreja romana não passou de uma rebelião para a cristandade sincera e ávida para um cristianismo legítimo, foi uma libertação. A reforma foi a possibilidade do retorno do cristianismo às suas origens. No próximo vídeo, nós iremos falar dos teólogos da reforma, os teólogos que influenciaram a reforma. Já mencionamos Lutero, né? Nós vamos mencionar outros teólogos, como Melanchthon, que foi um grande reformador, Zwingli e Calvino, os teólogos da reforma. Jacob Armínio, que promoveu o arminianismo, né? Vamos falar dos anabatistas e do pietismo e assim por diante. Amém? Que Deus te abençoe. Volte a sintonizar no próximo vídeo, nessa coleção de vídeos que estamos fazendo, a história da teologia cristã. Deus abençoe.